Bom, boa noite, terça-feira, 1º de abril, estamos iniciando mais uma webconferência da disciplina Introdução à Educação à Distância. Bom, a ideia para essa semana, eu estava até dando uma olhada na plataforma um pouco mais cedo e eu vi que o pessoal está bem adiantado aí, bem ansioso aí para o início das atividades, né? Bom, a ideia dessa semana é que vocês façam a primeira atividade avaliativa, tá? Eu não vou apresentar nenhum conteúdo novo neste momento, eu gostaria de fazer uma revisão aqui da nossa plataforma, tá? E aí falar um pouco aí, novamente, né, sobre como que vocês devem fazer a primeira atividade avaliativa para aqueles que ainda não fizeram. A atividade vai vencer no domingo, dia 6 de abril, tá? E aí é bem importante que vocês se atentem aos prazos, ok? Bom, alguém que está aqui na sala ainda não tem acesso ao ABA, não conseguiu acessar a disciplina? Bom, se alguém tiver alguma dúvida aí, alguma observação, pode mandar pelo chat, pode abrir o microfone e falar aí à vontade, tá? Ô, professor, eu só não consegui fazer meu e-mail institucional. Eu segui passo a passo lá, mas não aparece a mesma tela no meu notebook. Aparece até ali que eles colocam no passo a passo no e-mail institucional, no SWAP, abaixo do endereço residencial tem e-mail institucional. Aí não aparece isso aí para mim. Tá, beleza. Eu vou dar uma verificada com a coordenação e dou um retorno, tá? Ok. Bom, vou só voltar aqui numa tela anterior. Eu não sei se está muito pequena a visualização aí para vocês. Vou criar um pouquinho. Bom, quando vocês realizarem login no AVA, né, vocês vão visualizar essa tela que eu estou apresentando aqui, tá? Aqui nessa tela central vão ser listadas as disciplinas que vocês estão matriculados, ok? Deixa eu só mudar meu compartilhamento e meu cursor do mouse aqui, que eu acho que vai facilitar para vocês acompanharem o que eu estou fazendo. Só um minuto. Pode falar, Liliane, enquanto isso. Boa noite. Deixa eu te falar, eu tive só um probleminha, que foi assim, o e-mail que havia, o e-mail educacional, né, do portal, o Gmail, tinha feito com um nome, aí depois, quando eu entro lá no Swap, ele tá um outro e-mail, e quando eu tentei acessar este e-mail, com a senha que eu tinha feito a primeira vez, ele não tá entrando. Eu não sei se eu vou ter que mudar novamente a senha swap para depois mudar esse e-mail, a senha O desse e-mail. institucional, O institucional. faz um teste, tenta trocar a senha do swap, que aí ele vai forçar uma nova sincronização, tá bom? Tá bom, obrigada. Deixa eu só mudar meu compartilhamento de tela aqui, que eu acho que vai ficar melhor para vocês me acompanharem. Beleza. Então, quando vocês logarem aí no Avo, vocês vão ser direcionados para essa tela aí, onde estão as disciplinas, tá? Só recapitulando aí o que a gente já discutiu na semana passada, ok? Então, eu vou clicar aqui na nossa disciplina. Retomando, né? Como já estamos aí uma semana, creio eu que vocês já tenham acessado as outras disciplinas, vocês vão observar que a estrutura das salas, tá?
Então, cada disciplina possui uma sala virtual. Essa estrutura é basicamente a mesma, né? Então, os professores enviam um documento para o designer instrucional, e esse documento ele tem o mesmo esqueleto, né? O que muda, de fato, é o conteúdo, a dinâmica das disciplinas, ok? Então, para todas as disciplinas, nessa primeira sessão aqui, vocês vão visualizar as informações, né? Uma mensagem de apresentação do professor. Pode falar, Liliane. Ou você ainda está com a mão levantada? Agora que eu me tentei aqui. Ah, beleza. Desculpa, foi aquela hora. Tá bom. Então, vai ter toda a distribuição da disciplina, né? A quantidade de semanas, tá? Eu criei um breve tutorial que eu mandei no grupo e também pelo AVA ontem, tá? E aí eu coloquei algumas coisas aí que eu fui lembrando do tempo que a gente já trabalha na UAB, que eu acho que seja pertinente para vocês, tá? Então, geralmente, as disciplinas, elas são divididas, a carga horária é dividida em semanas, tá? Então, a nossa disciplina está prevista para ser em 10 semanas, mas essa organização dentro dessas 10 semanas fica a cargo do professor. Então, tem professor que ele vai trabalhar com o conceito de unidades, tem professor que vai trabalhar com o conceito de semanas, dependendo da disciplina, toda semana você tem um conteúdo novo. Em algumas disciplinas pode ser que você tenha o mesmo conteúdo distribuído ao longo de 2, 3 semanas, isso depende muito da disciplina, né? Então, às vezes você tem um conteúdo que ele é muito complexo, muito abrangente, então ele precisa ser trabalhado aí em mais de uma semana, tá? Então, isso é sempre importante, né? Acompanhar essas informações que estão já no início da sala, para você entender como que vai funcionar a dinâmica da semana, tá? O Jefferson perguntou, a avaliação que você falou, é o fórum que estava disponível ou será alguma nova? Não, é o fórum que já estava disponível, tá? Por falar nisso, é sempre importante, dentro dessa estrutura, tá? Então, aqui temos o sistema inicial, onde o professor vai descrever as atividades, a metodologia de avaliação. Eu estou repetindo alguns pontos aqui, só para recapitular aí, caso alguém tenha perdido a aula da semana passada, ok? Como que é o meio de atendimento do professor, tá? Então, aqui nós temos as informações das nossas webconferências, qual que é a sala. Eu sempre utilizo a mesma sala para todas as aulas, né? Então, sempre vai ser pelo mesmo link. O grupo lá do WhatsApp. E aí eu acrescentei aqui esse link aqui da semana passada, onde eu vou disponibilizar, né? Já criei uma playlist lá no YouTube, onde vai ficar a gravação de todas as aulas, tá? Então, isso vai facilitar, às vezes você precisa rever a gravação de uma aula, enfim, tá? Desenvolver suas atividades do dia a dia, facilita aí, a aula tá lá no YouTube. Alguém tinha levantado a mão e abaixou. Ok. Então, beleza. Outro ponto importante, os colegas até destacaram na semana passada, né? Sempre que uma disciplina inicia, visualizem o plano de ensino e o guia de estudos. Esses documentos são importantíssimos para você entender como que a disciplina será conduzida, quais são os conteúdos, a estrutura, a metodologia de avaliação. É bem importante aí que você... a disciplina iniciou na segunda-feira, já faça a leitura desses documentos assim que possível, para que você entenda aí como que vai ser a sistemática de avaliação da disciplina. Complementando a dúvida do Jefferson, todas as semanas elas vão apresentar aqui as datas, tá? Então, às vezes eu vou ficar na dúvida, pô, será que já começou uma semana nova de conteúdo? Depende dessas sessões que estão aqui. Então, observem que agora nós estamos na semana 2, né? E ela vai se encerrar no dia 6/4. Então, quer dizer, a gente está trabalhando a mesma sistemática de conteúdo ainda, tá? Como eu falei na semana passada, né? Eu não gosto, isso é uma preferência minha, eu não trabalho com muitos, principalmente com avaliações nessas primeiras semanas, porque geralmente nós temos os alunos que estão corrigindo matrícula, corrigindo o acesso ao AVA,
e por aí vai. Então, eu gosto sempre de deixar um tempo aí para que todo mundo esteja com esse acesso 100% normalizado, porque se perder uma atividade avaliativa, não tem como o cara falar, eu não consegui acessar o AVA, por isso eu não entreguei a sua atividade, professor. Então, isso é raro, mas acontece com uma frequência considerável. Então, beleza. Então, nós estamos aqui na primeira semana, algumas informações do que a gente já falou. Aqui tem um link da apresentação de slides que eu fiz na semana passada. Esse aqui é o tutorial que eu falei para vocês, tá? Eu produzi ele, ele é bem curtinho, é basicamente uma síntese do que acontece nessas 2 primeiras semanas da disciplina, né? Como que eu acesso o AVA, como que eu entro na sala da disciplina, como que eu visualizo os materiais que estão disponíveis neste momento, como que eu faço a minha primeira atividade avaliativa. Eu até coloquei uma informação ali complementar, né, de como que eu entro na sala do Meet para participar da aula com o professor, tá? Então, eu sempre priorizo nas minhas aulas para que todos os alunos possam acompanhar a disciplina no mesmo passo, tá? Então, talvez alguém vai ver o material e falar assim, esse material talvez é muito básico para mim, mas eu penso que vai auxiliar algum colega aí que tenha alguma dificuldade. Inclusive, eu reforço isso, né? A disciplina é justamente para que vocês consigam utilizar o AVA. Então, não fiquem receosos em fazer perguntas, enviar sua dúvida, porque a gente está aqui justamente para isso, para que vocês fiquem fera na plataforma e consigam desenvolver todas as atividades ao longo do curso, ok? Na sessão de videoaulas, eu sempre vou deixar as gravações dessas aulas, né? Então, nesse link aqui da semana passada, já está disponível a gravação da aula, e hoje, assim que a gravação estiver disponível, vai ficar aqui também, tá? Então, tinham me perguntado na semana passada se há cobrança de presença, né? Não há controle de frequência nas aulas, tá? Então, você não conseguiu assistir em tempo real, você pode assistir posteriormente a gravação sem problema algum. Só que, assim, eu fico feliz, né, de visualizar em mais uma semana uma participação bem significativa dos alunos. Isso demonstra o interesse de todos aí. Não que aqueles que não estejam participando não estejam interessados, né? Muitas vezes as pessoas têm os seus compromissos, trabalho e demais a fazer, mas sempre que possível, participe da webconferência, tá? Uma das maiores, não diria dificuldades, mas uma das maiores diferenças aí do ensino presencial é que você não tem o contato, né, presencial com o professor e os demais colegas diariamente. Então, esse momento é o momento que o professor está aqui presente para tirar alguma dúvida, discussão com demais colegas. Então, eu creio que o aprendizado se torna muito mais significativo, ok? Bom, tem vários colegas aqui falando sobre o swap, tá? Eu não entrei nesse ponto na semana passada porque eu já achei que a gente tinha falado coisa pra caramba e ia ficar um negócio um pouco confuso, tá? Em essência, vocês vão trabalhar com dois sistemas, tá? O primeiro é o AVA, que é esse que está sendo exibido aqui para vocês, e o segundo sistema é o swap, tá? No AVA, vocês vão desenvolver todas as atividades do curso, tá? Então, é como se fosse a sua sala de aula, onde você visualiza os materiais, faz as suas atividades e por aí vai. E aí nós temos o SWAP. O SWAP, ele é uma espécie de um sistema acadêmico, entre aspas, né? O que vocês mais vão utilizar é isso. É no SWAP que fica toda a vida acadêmica de vocês. Então, quando uma disciplina se encerra, o professor vai pegar as médias finais que estão aqui no AVA e ele vai lançar lá no SWAP. Então, ele é como o controle acadêmico da secretaria, tá? Então, por lá que você confere as disciplinas em que você está matriculado, visualiza as médias das disciplinas que você já concluiu. Diga, Mariana.
Mariana, tá falando alguma coisa aí? Parece que seu áudio, se você tá falando, o áudio tá bem baixo. Pode ir falando, pessoal, que tiver dúvida aí, fica à vontade. Derville. Derville, tem alguma dúvida? Lembre-se aí de abrir o microfone para falar. Agora que eu vi, obrigado, eu estou aprendendo essa tecnologia. Viu? Eu não consigo entrar na Swap pelo meu e-mail, tem que entrar só pela conta Gov. Aí eu entro pela conta Gov, daí fui lá para tentar cadastrar, eu não consigo acessar direto. E aí tem umas informações que tem lá no Swap que não contém nessa plataforma que você está usando, no Ava, né? No Ava eu tenho três disciplinas só, mas só que lá no Swap tá 5 disciplinas e eu não tenho acesso a nenhuma delas. Isso, é como a gente falou na semana passada, tá? Nessa tela inicial aqui, quando você entra no AVA, você só vai ver as disciplinas que já estão abertas, tá? Lá no SWAP, vocês vão ver mais disciplinas, porque são todas as disciplinas do semestre, mas não necessariamente elas já estão em curso, tá? Então, essa nossa disciplina acaba final de maio, ao longo aí, provavelmente agora em abril, início de maio, outras disciplinas vão iniciar, tá? E aí, lá no como lá o SWAP consta esse registro acadêmico, ele vai mostrar naturalmente todas as disciplinas que você está cursando, todas que você está matriculado, perdão. Aqui que você vai ver quais que já iniciaram. Brenda? Sim, professor, boa noite. Eu gostaria de saber o seguinte, a questão das provas, né? Todas as disciplinas vão fazer as provas no mesmo dia, né? A presencial, no caso. Ou a gente vai ter que ir em dias diferentes? Não necessariamente, tá? Aí a coordenação vai poder responder com maior propriedade. Eu posso dizer das experiências dos semestres anteriores, tá? Geralmente ocorre um agrupamento de duas, eu não sei dizer se tem mais, duas a três disciplinas com avaliação no mesmo dia, tá? Não fica aquela situação, todo sábado eu tenho que ir lá para fazer uma prova, tá? Eu não sei como que a coordenação vai proceder dessa forma, esse ano, tá? Esse semestre, mas eu acredito que deva manter essa mesma metodologia das avaliações serem no mesmo dia. Não de todas, tá? Aquelas que já concluíram, tem uma data lá prevista de aplicação da prova. Tá bom, professor, obrigada. Então, beleza. Nessa tela aqui, vocês vão ver as disciplinas que já estão disponíveis, tá? Deixa eu só ver algumas dúvidas aqui. O pessoal mandou bastante coisas aqui sobre... Tá, o que acontece, né? Depois que você cria a conta lá no e-mail no Swap, você tem que esperar um tempinho ali para ele fazer a sincronização, tá? Se mesmo assim ele não der certo, aí vocês me avisam aí que a gente vai buscar aí um meio de contato aí do suporte da TI do IFMT, ok? Você depois que você entrar lá no Swap, você vai no seu perfil, ele vai te mostrar qual que é o seu e-mail acadêmico, tá? Dá uma olhada, talvez tenha sido criado com algum caractere a mais, alguma nomenclatura diferente, tá? Eu estou falando de swap aqui, deixa eu demonstrar, tá? Então, no material dessas 2 primeiras semanas, tem esse tutorial aqui, tá? Que é um passo a passo de acesso ao swap, ok? Deixa eu só ampliar um pouquinho a tela aqui. Então, beleza. Então, aqui ele mostra todo o processo de acesso ao swap, tá? Então, novamente, né? Esse é um sistema aí. Vocês vão utilizar mais para fins pedagógicos, inicialmente, né? Para acompanhar as disciplinas que estão matriculados, as suas médias e assim por diante, tá? E aqui tem uma página com todas as informações desse primeiro acesso, tá? Então, vocês vão buscar aqui a opção de discente, tá? Para poder fazer esse primeiro acesso à plataforma. E aí tem outras informações aqui, né? Caso você precise alterar a sua senha a qualquer momento, tá? Tem um passo a passo aqui de alteração de senha também. Vamos clicar aqui no acesso do aluno.
Então, beleza. Então, aqui ele vai mostrar algumas informações aí, em especial em relação à sua matrícula, tá? Então, primeiro você vai fazer uma alteração de senha, onde você vai usar aqui no campo usuário sua matrícula e o seu CPF. E aí você vai receber no seu e-mail um link para poder cadastrar uma nova senha de acesso, ok? Deixa eu ver aqui qual que é a tela aqui que ele traz do e-mail institucional. Só um minuto aqui. Quando vocês acessarem o Swap, vocês vão ter acesso a uma opção bem legal de criação do seu e-mail institucional. Deixa eu só ver se eu acho aqui. Não, deve ser aqui não. Bom, quando vocês entrarem, pode falar, Luana. Professor, essa senha é o CPF inteiro? Não, a senha O meu não. não tá dando certo. Deixa eu voltar aqui, peraí. No primeiro acesso, vocês não têm senha, tá? Vocês vão vir aqui na parte de de deseja alterar a sua senha, ok? Tem aqui um link, deseja alterar a sua senha. Aí vocês vão informar o usuário, que é a matrícula, e o seu CPF, tá? E aí você vai receber no seu e-mail pessoal, aquele que você usou na matrícula, uma mensagem lá com um link para você. Aí você vai entrar nessa tela aqui, ó, para criar uma nova senha, ok? Validem aí, ok? Bom, depois que vocês... deixa eu voltar lá para nossa telinha do alvo. Depois que vocês criarem realizar o primeiro acesso no Swap, na tela central vai aparecer uma opção para que vocês... deixa eu ver se eu pego o tutorial aqui. Criem o seu e-mail institucional, tá? Então, existe a possibilidade de você criar uma conta de e-mail do IFMT, ok? Eu recomendo bastante aí que vocês utilizem, principalmente quando você precisar ter algum acesso a alguns serviços, por exemplo, a gente utiliza bastante nos cursos de computação, porque às vezes você tem licenciamento de algumas ferramentas onde você consegue ter acesso com as ferramentas de desenvolvimento, tá? Mas, por exemplo, com uma conta institucional acadêmica, você consegue, por exemplo, assinatura Spotify, YouTube, por exemplo, por meio do licenciamento estudantil vinculado a essa conta, ok? O que é mais crítico aqui não necessariamente é o e-mail institucional, mas sim o acesso ao SWAP, tá? É por lá que você vai acompanhar a sua trajetória acadêmica, as disciplinas que você está matriculado, se você precisar fazer algum requerimento, enfim, tem uma série de situações que podem ser feitas por lá, ok? Então, o AVA, como eu disse semana passada, né? O AVA vocês têm que acessar mais do que a sua própria rede pessoal. O SWAP é bom manter a regularidade de acesso, em especial quando as disciplinas acabam, né? Que aí você vai lá conferir se a média que está lá no SWAP é a mesma que está no AVA, se está aprovada na disciplina, e por aí vai. Bom, então aqui nós temos a nossa primeira atividade avaliativa, tá? Que é um fórum de apresentação pessoal. Sempre quando tem uma atividade, você sempre tem que se atentar ao vencimento, ok? Então, tomem bastante cuidado aí para que vocês não percam o prazo das atividades, ok? Então, posso falar das minhas, né? As minhas atividades sempre são abertas com um prazo aí para que todo mundo consiga fazer. O que geralmente acontece? O aluno deixa para fazer... Pode falar, Josiane. Professor, eu já tenho uma conta no SWAP devido que eu estou na fase final de uma especialização. Eu consigo usar essa conta no SWAP para essa disciplina de química ou tem que abrir outra? O número de matrícula é o mesmo? Não, né? Não é, porque é de 2024. Eu acho que faz um teste com a matrícula nova, eu acho que vai ficar separado.
Mas dá uma olhada no acesso que você já tem, se ele aparece informações do curso de Química, tá? Ah, sim, vou dar Eu uma acredito que entrada. talvez ele separe. Tá, Tem tá. mais alguma Obrigada. coisa? Kessia? Kessia, Luana, podem falar, fica à vontade. Não tá chegando nada no meu e-mail, não, prof. Tá, beleza. Depois aí, me manda lá pelo Ava as informações e aí eu vou verificar com a equipe responsável, ok? Tá bom. Bom, então Professor, continua. Oi, pode falar. quando você faz a conta no Swap, fica registrado todos os cursos que você já fez no IFMT. Por exemplo, eu já fiz o técnico em Química e já fiz engenharia de alimentos. Comecei em engenharia de alimentos. Lá fica registrado todos os cursos, então não precisa criar uma conta para cada. É só você clicar no curso que você está fazendo atual. Eu Então não pensei precisa que criar uma nova conta. ele deve ficar vinculado ao CPF, né, e não ao número de matrícula, né? Mas muito boa a sua informação. Show de bola. Bom, um ponto importante, estava falando sobre as atividades, não deixem para fazer as atividades na última hora, tá? O que sempre acontece a atividade vence no dia 6, eu vou fazer no dia 6 faltando 15 minutos. Aí tá sem energia. Ah, tá sem internet. Ah, a plataforma tá fora. Ah, não consegui acessar a plataforma, tá? Estou falando aqui situações que eu espero que não aconteça, tá? Então, evitem, sempre que possível, de deixar para fazer atividade no último momento. As atividades, como eu falei na semana passada, valem uma quantidade pequena, mas esse somatório ao final pode ser decisivo aí para sua média final, tá? Então, sempre se programem, tá? Montem uma agenda, um roteiro semanal de estudos, tá? Para que vocês possam desenvolver as atividades com bastante antecedência. Caso tenha dúvida, entre em contato com o professor e não deixem para entregar na última hora, porque no último momento tudo pode acontecer, tá? Então, o curso é feito totalmente em ambiente virtual, então pode ser que você não tenha acesso à internet, aconteça inúmeros problemas aí e você não consiga entregar a atividade, tá? E aí você vai perder uma parte aí da sua média final por conta de não ter cumprido o prazo, ok? E aí, por fim, né, em todas as salas nós temos aqui o link das nossas webconferências. A partir de segunda-feira, vocês vão começar a ver essa segunda sessão aqui, ok? Que é das semanas 3 e 4. Pode falar, Jéssica. Boa noite. O Paulo, que também faz essa disciplina, ele não está conseguindo entrar. Aí, lá na tela dele, está escrito que o sistema não está aceitando ele. Aí, ele pediu para eu ver o que é que ele tem que fazer para entrar. Lá no AVA? Aqui na nossa aula. Ué, não tem ninguém na lista de espera, não. Pois é, ele está pedindo, eu vou pedir para ele fazer, ele solicitar de novo. Porque eu trabalho com duas telas e eu deixo a sala do Meet em uma tela aqui já para acompanhar o chat, a tela de entrada, tá? Ok, peraí que eu só vou pedir para ele entrar aqui. Só um instantinho. Tá bom. Bom, então, a partir de segunda-feira, isso é uma configuração que o professor também faz na sala, tá? Talvez em algumas disciplinas que vocês já acessaram, vocês vão ver todas as semanas, tá? Eu achei melhor deixar vai abrindo a cada segunda-feira ali para não complicar e aí tem muita informação para vocês processarem nesse primeiro momento, tá? Então, a partir de segunda, vai iniciar aí as nossas próximas 2 semanas de conteúdo, ok? Um ponto bem legal esse ícone que está aqui na lateral esquerda, tá? Isso aqui eu vou colocar no tutorial da semana que vem, mas aqui ele traz uma espécie de um sumário, tá? Então, todas as sessões da disciplina estão aqui. É um acesso rápido, né? Bem legal, né? Então, aqui só vocês vão estar vendo só as semanas 1 e 2, tá? Que vocês podem recolher, ó, e ele vai ordenando todas as semanas.
tá? E aí você também pode ir expandindo aqui de acordo com aquilo que você achar necessário. Então, é um acesso rápido aí a todas as sessões do curso. Então, à medida que a disciplina vai avançando, né, pode ser que em algum momento ali você vai precisar usar isso daqui para se localizar um pouquinho melhor. Se você fechar aqui, ele fica recolhido aqui, tranquilo. A Jéssica e o Jefferson estão levantados. O professor, é só uma dúvida mesmo da questão, pegando o embalo do acesso aí que a Jéssica apontou. Eu lembro que tinham comentado referente ao e-mail institucional que ele não precisaria de. Não, ele não aparecia para você fazer a autorização para entrar, ele já entraria direto na aula. Só que no meu caso, ele pediu autorização mesmo assim. Eu não sei se é a configuração Não, da sala é porque a conta que eu utilizo para criar a sala não é uma conta institucional do IFMT, tá? É por isso. Tá, entendi. Eu não sou servidor, eu não sou mais servidor efetivo do IFMT. Fui até final de 2022. Aí sim, se eu criasse com uma conta @IFMT, de fato, né? Ele não vai pedir para autorização, ok? Beleza. Liliane, pode falar. Quem mais está com a mão levantada? Bom, se alguém tiver dúvida aí, pode ficar à vontade. Aqui do lado direito tem um outro ícone que também está recolhido, tá? E aí ele traz... Eu gosto bastante disso daqui, tá? Do nosso calendáriozinho, tá? Então, muitas vezes eu vou ficar... tô meio perdido aqui nas datas, tá? Observem que o dia 6 aqui, ó, ele tá com a bolinha verde. Se eu passo o mouse em cima, ele vai me mostrar, ó, dia 6 vence aí a atividade avaliativa 1 e tá ali, é devido, ou seja, eu não entreguei essa atividade ainda, tá? Então, aqui ele vai começar a notificar as atividades ou compromissos que você pode marcar aqui, tá? E ele vai ficar destacado ali para você acompanhar, tá? Então, na dúvida aí, estou com alguma atividade pendente, vem aqui no calendáriozinho que você vai conseguir ter acesso a essas informações, ok? Bom, aqui tem outras informações que serão ajustadas, e aqui embaixo ele traz ainda essa agenda, né? Dos próximos eventos, ou seja, quais são as próximas atividades que estão próximo do vencimento, tá? Então, se eu clicar, então eu verifiquei aqui e falo, opa, tem esse fórum aqui que vence dia 6 de abril. Deixa eu clicar nele aqui para ver o que está acontecendo. Aí ele mostra todas as informações, qual é a atividade, quando que ela vence, o que o professor espera que você faça nessa atividade, tá? Então, se eu clicar aqui, ele vai me mandar lá para a atividade avaliativa 1, ok? E aí, igual nós falamos na semana passada, né? Para quem não fez ainda, então, uma forma de acesso é essa, tá? Eu vou voltar lá na sala, eu vou mostrar o mesmo caminho que chega ao mesmo local. Se você clicar aqui no X, ele vai recolher essa tela lateral, tá? Eu, particularmente, gosto de deixar recolhido, porque fica muita coisa aparecendo aí, mas é a percepção visual de cada um. Desço aqui, entro aqui na nossa primeira atividade avaliativa, que é o mesmo local que eu estava lá, ok? Então, sempre importante, né? Como eu disse lá no tutorial, tá? Os fóruns, eles geralmente não valem nota, tá? Aqui nessa disciplina, esse primeiro fórum vale porque eu quero que vocês exercitem o uso dos fóruns, tá? Se eu colocasse aqui um fórum que não valesse nota, eu não sei se nós teríamos um quórum de participação tão grande, tá? Então, pode ser que futuramente vocês tenham lá, o professor trabalha alguma atividade e ele vai cobrar essa avaliação lá, a participação de vocês no fórum. Então, a disciplina aqui é para isso mesmo, é para vocês exercitarem a entrega de atividades nos mais diversos formatos na plataforma, tá? Então, a atividade vence domingo, eu vou ajustar esse horário aqui, tá? Mas vai ser às 23h59. Aqui o professor colocou um enunciado do que ele espera que você faça nessa atividade. Então, é importante, né? Sempre ler, entender o que o professor espera daquela atividade para que a sua nota reflita aquilo que você entregou. Então,
clica para entregar, fazer atividade, clica aqui, tá? Observe que essa atividade ela não exige nada em caderno, nada do tipo, você vai fazer pelo seu próprio computador e entregar por aqui mesmo, tá? Então, vai clicar aqui em adicionar tópico de discussão, ele vai carregar um formulário logo abaixo. Aqui você coloca a mensagem, um assunto, perdão, e aqui você vai escrever a mensagem de resposta atendendo a esses pontos que o professor espera que você faça, ok? Então, aí você desenvolve aí seu próprio texto, escreve aqui, quando concluir, tá ok? Estou pronto para entregar minha atividade. Clica aqui, enviar mensagem ao fórum, tá? E aí a mensagem vai ser publicada. Na semana passada eu fiz uma demonstração, né? Eu escrevi, fiz a minha própria apresentação pessoal e enviei ela no fórum, tá? Quando você clicar aqui em enviar, vai aparecer uma mensagenzinha verde de sucesso e demais informações, tá? Por precaução, você pode descer aqui e procurar a mensagem aqui no autor, vai estar o seu nome aí como enviado, tá? E aí, não é um macete, mas uma boa prática. Sempre que entregar uma atividade, confira se ela foi, de fato, enviada, tá? Então, em outras atividades, a gente vai mostrar outras formas. Aqui desse fórum, procure aqui se o seu nome está listado. Se não está listado, obviamente você não entregou a atividade, não tem o que o professor avaliar, tá? Então, sempre confirme se realmente entregou a atividade, tá? Pode ser que no momento que você enviou, deu uma queda de conexão, um erro qualquer lá na plataforma e ela não foi postada. É possível, tá? Então, tome bastante cuidado aí, sempre confirme se as suas atividades foram enviadas. Ok, vamos lá. Alguém tem alguma dúvida? Existem outros recursos do AVA, tá? Eu estou trabalhando gradativamente, tá? Semana que vem a gente vai ver outras telas aqui, notas e por aí vai, tá? Outro ponto importante, tá? Eu falei semana passada, repetir. Esse íconezinho do balãozinho aqui, ó. Aqui estão as mensagens que vocês receberam, tá? Então, às vezes, o professor não entrou em contato. É que, às vezes, você está esperando receber uma mensagem no WhatsApp, tá? Nem todos os professores vão utilizar o WhatsApp como meio de comunicação, uma vez que o meio de comunicação oficial é o AVA, tá? Eu utilizo o WhatsApp, é uma preferência minha, tá? Mas não é obrigatório que você participe do grupo. Todas as mensagens que eu vou mandar para vocês, eu mando primeiro pelo AVA, aí eu copio e colo lá no WhatsApp, tá? Então, não é o meio de comunicação oficial, onde estão os registros dessa comunicação, é o AVA. Então, vai ter professor que a comunicação dele é única e exclusivamente pelo AVA. E não está errado. É o meio oficial que nós utilizamos aqui na instituição. Então, sempre acompanhe as mensagens que o professor envia para vocês. Pode falar, Maria. Voltando ali no fórum, esse ícone assinar, toda vez que a gente publicar o nosso fórum, eu tenho que colocar ele, eu tenho que acionar ele? Não, depois que você clicou aqui no botãozinho verde e mandou a sua mensagem, não precisa fazer mais nada, tá? Se você clicar aqui para assinar, o que vai acontecer? Toda vez que tiver uma mensagem nesse tópico de discussão aqui, você vai ser notificado, tá? É como se eu tivesse entrado numa publicação e feito um comentário, alguma coisa. Tudo que acontecer naquela publicação, eu vou ser notificado. É algo mais ou menos assim. Obrigada, professor. Deixa eu ver se eu tenho mais algum ponto aqui. Falamos do swap, falamos do fórum. Então, basicamente é isso. Não tenho... Professor, desculpa, deixa eu te perguntar. Uma vez enviado para o fórum,
eu posso editar, se eu quiser editar ela. Eu consigo? Até 30 minutos da publicação, tá? Deixa eu procurar a minha mensagem aqui. Deixa eu ver se eu me acho aqui. Você tem como pesquisar o participante. Deixa eu ordenar aqui os autores. Semana passada eu fiz uma publicação, ó. Então, tá aqui minha publicação. Deixa eu ver aqui. Vou ver se ele vai deixar eu editar ainda. Ah, deixa eu editar ainda. Achei que isso aí estava... Alguns fóruns podem restringir a 30 minutos, tá? Então, você procura aqui a sua publicação, a sua postagem, tá? Clica aqui no assunto que você colocou e vai ter a opção aqui, editar, ó. Aí ele vai carregar o editor como se você estivesse enviando a atividade novamente, tá? Ajustou o que você precisava, clica em salvar mudanças. A grande maioria das atividades, exceto os questionários, elas vão permitir isso, tá? Tem algumas atividades que você vai enviar um arquivo, né? Enquanto ela estiver aberta, você vai conseguir fazer essas alterações sem problema algum, tá? No caso desse fórum, a configuração permite que você edite enquanto estiver aberto. Bom, pessoal, eu vou encerrar a gravação, mas eu vou permanecer na sala, tá? Caso alguém tenha alguma dúvida, alguma dificuldade aí, vou permanecer aí para auxiliá-los, ok? Eu gostaria de agradecer pela participação de todos em mais uma aula. Desejo a todos uma excelente semana, bons estudos. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Um abraço.